Capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías, versículos 6, 7 e 8 diz: Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos em nome do Senhor. Bendito Deus e Pai, satisfeitos, alegres e felizes na Tua presença, nos rendemos neste momento aos Teus pés. Nos colocamos à plena, total e cabal disposição do Senhor, para que o Senhor possa se revelar, se manifestar e trazer sobre as nossas vidas, meu Pai, aquilo que se faz necessário para o bem-estar do Teu reino e glorificação do Teu nome. Meu Senhor, venha assim e nos alimente com a Tua palavra, um pão vivo descido do céu, e fale conosco e nos dê vitória e nos sustente e nos alimente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Penso eu que não existe dor maior do que a perca de um ente querido, um parente, um amigo, um familiar. É uma dor que não tem remédio que faça passar essa dor. É um vazio onde nada é suficientemente grande o suficiente para preencher o vazio que entra na alma. É a dor, a tristeza de quem perde um amigo, um parente ou um familiar. O capítulo 6 começa dizendo que no ano que morreu o rei Uzias, na verdade no original está escrito assim: no ano que morreu o meu primo Uzias, porque Uzias era primo de Isaías. Uzias era o rei e Isaías era o profeta e era primo dele. E segundo a história, Uzias era uma pessoa nobre, era uma pessoa honesta, era aquela pessoa que você tivesse de dar uma nota para ele, você daria uma nota 10. Ele era unha em carne com Isaías. Por esta razão, Isaías tinha um amor, um apego muito grande a Uzias. Era um amigo do peito, era um irmão, era como dizia o Roberto Carlos, um irmão camarada. Mas de repente ele morreu. Quando ele morre, o Isaías vai ficar sem chão, vai ficar abalado, vai ficar triste, porque o seu amigo morreu, o rei morreu. E agora ele vai sentir a tristeza, vai sentir a angústia. Mas aí o texto diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E o que eu entendo dentro dessa palavra, dessa revelação, é o seguinte: quando você perder algo de grande valia, de grande valor, de grande importância, e não ver algo, ou alguém, ou ninguém, ou nada que possa preencher, Deus vai aparecer na sua vida. Deus vai aparecer na sua história. Veja, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano da minha maior tristeza, Deus apareceu para mim. No ano da minha maior derrota, Deus apareceu para mim. No ano do meu maior fracasso, Deus apareceu para mim. Talvez você ainda não entendeu, mas quando as coisas começarem a ficar complicadas, difíceis, apertadas, as lutas aumentarem, a dor aumentar, a perseguição aumentar, pode escrever o que eu estou lhe dizendo. É um sinal de que Deus vai se revelar na sua vida. Louvado seja Deus. Veja,
Veja, a Santa Bíblia diz que Jesus deu ordem aos discípulos para eles passarem para o outro lado do mar. Eles entraram no barco e a Bíblia diz que Jesus foi para o monte orar. Ficou no monte orando, e os discípulos, obedecendo a ordem do mestre, pegaram o barco e começaram a remar para o outro lado. Quando eles chegaram no meio do mar, a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. A primeira revelação que eu trago aqui é o seguinte: mesmo sendo Deus que nos ordenou a fazer a obra, pode se preparar, vai se levantar luta, louvado seja. E na verdade, digo mais, só vai se levantar luta porque Deus mandou você fazer a obra. Todo aquele que obedece ao mandato do Senhor e começa a cumprir a tarefa, vai se levantar luta, é natural. E este pode ser o sinal de que Deus é na minha vida e na tua vida. Quando Ele manda nós fazermos alguma coisa e alguém fica com a cara feia, alguém se levanta daqui, alguém se levanta dali, Satanás se levanta de lá, isso é o sinal de que Deus está contigo, que o negócio está prosperando, está avançando, e Satanás não está gostando. E eu não estou nem aí com Satanás, o meu negócio é com Jesus de Nazaré. Então veja, mesmo sendo debaixo da ordem de Jesus, mesmo sendo em obediência a Jesus, se levantou a luta. E a tempestade vinha com tanta força que eles estavam vendo a hora do barco afundar. O barco vai afundar, o barco vai a pique, vai naufragar, vai todo mundo morrer e se acabar, porque as ondas, irmãos, batiam com força no barco, o vento soprava com desespero, as ondas vinham, a tempestade, vai se acabar tudo, louvado seja. Rema daqui, rema dali, rema de lá, rema de cá, e nada do barco se aprumar, a água entrando no barco e alguém jogando fora com balde. Aí, para piorar a história, de repente eles olham para o meio da tempestade e vê um vulto que vem caminhando por cima das águas no meio da tempestade. Eles olham para o meio da tempestade e vê um vulto. No intelecto deles, eles viram um fantasma. Para piorar a situação, existia uma lenda, uma superstição, que se alguma tripulação estivesse em alto mar e eles contemplassem um vulto, um fantasma, aquilo era um presságio, aquilo era um sinal de que aquele navio, aquele barco iria afundar e todo mundo ia morrer. Eles entraram em desespero e a Bíblia diz que começaram a gritar. O desespero foi tão grande que eles começaram a clamar, a gritar. Quando eles gritam, a Bíblia diz que Jesus falou, ou o vulto falou, que é Jesus do meio da tempestade, disse: não tem mais, sou eu. Mas sabe qual foi a hora que Jesus foi ao encontro deles no mar? Os judeus dividiu a noite em 3 vigílias de 4 horas. Os romanos dividiu em 4 vigílias de 3 horas. Se foi na divisão dos romanos, ele foi na 4ª vigília. Mesmo também se fosse na divisão dos judeus, ele ia na 3ª, que seria a última vigília. Se fosse na divisão dos judeus, seria de 6 às 10, de 10 às 2 e das 2 às 6 da manhã. Se fosse na divisão dos judeus, seria de 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã, das 3 da manhã até às 6 da manhã. Mas a Bíblia diz que ele foi na última vigília. E a última vigília da noite é o momento em que a noite ela fica mais densa, as trevas ficam mais densas e a noite fica mais escura. Foi exatamente nessa hora que Jesus chegou, quando a noite estava mais escura. Olha só, existia uma tempestade, ondas, ventos, chuva, um fantasma vindo sobre as águas. Isso na última vigília da noite, quando tudo está mais denso e escuro. Eles dizem: pronto, agora a gente vai se acabar, agora a gente vai morrer, agora o casamento da gente vai por água abaixo, agora a minha saúde se acaba, agora eu vou beber veneno. Agora não, você está enganado. Se a última vigília da noite chegou na tua vida, isso é um sinal que o dia está prestes a amanhecer, o sol está prestes a raiar, e a Bíblia diz que o choro
choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E se você acredita nisso, abra sua boca e dê glória a Jesus de Nazaré, porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. E Ele está aqui nessa noite e não veio para passear, como alguém disse que Ele está passeando. Ele está aqui trabalhando e operando para me dar e para te dar vitória. Louvado seja Deus. Veja, no ano que morreu o rei Uzias, no ano mais triste da minha vida, no ano mais angustiante, apareceu o Senhor. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Porque alguém, presta atenção no que eu vou falar, alguém já tentou tirar Deus do trono. Alguém disse: bom, já que eu não consigo tirar Ele do trono, eu vou subir as mais altas estrelas e vou fazer o meu trono acima do trono do Altíssimo, e você semelhante a Ele. Enganado, ninguém tem um trono igual dele, muito menos acima do dele, e nem tira Ele do trono. Louvado seja Deus. Ele sempre esteve, Ele está e sempre estará no trono. Pastor, o que quer isso dizer? Quer dizer que Ele domina, Ele manda, Ele comanda, Ele faz, Ele opera, Ele abate, Ele exalta, Ele tira a vida, Ele dá vida, Ele enche, Ele esvazia, Ele abre, Ele fecha, Ele manda, Ele é Senhor, Ele é poderoso e está aqui nesta noite para me dar e para te dar vitória. Louvado seja Jesus de Nazaré. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Se Ele está assentado no trono, descansa, minha irmã. Se Ele está assentado no trono, descansa, meu irmão. Ele está assentado no trono. Aleluia. E a Bíblia diz que o seu séquito ou comitiva, eu vou usar a primeira, lógico, a explicação. Séquito é uma comitiva, mas outra tradução diz que a orla do seu vestido enchia o templo. Orla é a parte final do vestido, da túnica, era a orla. Aleluia. Enchia o templo. Quando a mulher do fluxo de sangue, que sofria há 12 anos com fluxo de sangue, que já tinha gastado tudo com os médicos e nada tinha resolvido, e a Bíblia diz que só piorava, quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: eu vou tocar na orla do vestido dele, porque se tão somente eu tocar na sua orla, eu vou ficar curada. Aí a Bíblia diz que a orla do vestido do Senhor está enchendo o templo, está enchendo a casa. Aleluia. Não é preciso muita coisa não, meu irmão. Não é preciso muita coisa não, minha irmã. Basta a orla do seu vestido encher o templo. Aleluia. Se a orla dele está enchendo o templo, a glória dele se revelará, e quem tiver fé e puder contemplar essa glória, vai sair daqui nesta noite de posse do seu milagre, de posse da sua vitória, de posse da sua bênção, de posse da sua cura. Ei, a Bíblia diz, eu já falei, repito, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para sempre. E pense numa coisa, que Jesus está, aleluia, ansioso, eu vou usar essa palavra, para fazer milagre na minha vida e na tua vida. Louvado seja Deus. Porque alguém pensa que Jesus não faz milagre nas nossas vidas, porque é muita gente na fila. Quem disse, meu irmão? Às vezes o que falta é fé em mim e em tu, aleluia. O que falta em mim e tu é oração, porque a Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, em nome de Jesus, em oração, crendo, você vai receber. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. A sua orla encheu o templo. E eu vi serafins que voavam. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, e com 2 voavam, e olhava um para o outro e dizia: Kadosh, 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 eita, Kadosh,
Shiavet, Sabaote, Arte, Kavod. O que é isso, pastor? O senhor falou língua estranha agora? Foi não, falei em hebraico, não sei nem se está o certo, aleluia. Mas ele estava dizendo assim: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra, aleluia. Não é só o país chamado Brasil, não é só o continente africano, asiático, americano, não é só o estado de Alagoas, não é só as Assembleias de Deus do Inferno, no seu templo sede, no residencial Jarbas Maia, quadra C número 15, em Messias, Alagoas, que vai estar cheio. Toda a terra vai estar cheia da sua glória. Aí a pergunta que não quer calar: se a glória de Deus é suficiente para encher toda a terra, por que é que tu, um vaso tão pequeno, um vaso tão minúsculo, ainda não está cheio da presença de Jesus de Nazaré? Oh glória! Ei, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:7: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, aleluia. Barro é similar à terra, aleluia. Barro é sinônimo de terra, terra é sinônimo de barro, e barro é sinônimo de terra. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, em vasos de terra. Ei, quando a Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória, a Bíblia está dizendo que Deus não olha, aleluia, a aparência, que Deus não olha a cultura, que Deus não olha se é bonito, que Deus não olha se é feio, que Deus não olha se tem dinheiro, se Deus olha que não tem dinheiro, se Deus olha se tem uma roupa nova ou não tem, se tem uma casa na beira da praia ou não tem, se tem casa ou mora de aluguel. Deus quer saber se o vaso é de barro. Por quê, pastor? Porque o vaso de prata, o vaso de ouro, o vaso de cristal, ele começa a achar que é alguma coisa, mas quando o vaso de barro, o vaso de terra recebe a presença, recebe o azeite, recebe a unção, recebe a glória, ele não se contém, ele não se controla, ele dá glória, ele pula, ele baixa, ele profetiza, porque ele entende e compreende que a glória pertence a Jesus de Nazaré. E será se tem alguém aqui nessa noite que já entendeu que é barro, que é pó e que é cinza, e sobre o barro, o pó e a cinza, Deus vai derramar azeite, aleluia. Ei, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito, da terra da escravidão. Se você abrir bem a sua boca, eu te encherei, eu te encherei, aleluia. Ei, o propósito de Deus na noite desse dia é que você saia cheio neste lugar, oh aleluia. Aí a Bíblia diz que Isaías disse: eu vou morrer, eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Aí a Bíblia diz que de repente dos serafins voou até ele, trazendo uma brasa que ele pegou com uma tenaz debaixo do trono de Deus. Tenaz é um pegador de brasa, tenaz é um braseiro, tenaz é uma peça, é uma ferramenta que você vai lá e prende a brasa e traz. O serafim foi lá com a tenaz e pegou a brasa debaixo do trono de Deus, no altar de Deus. Mas deixa eu contar um segredo para você. A palavra serafins significa aquele que arde em fogo. Serafim é um ser de fogo. Espera aí, pastor. O serafim é um ser de fogo. E por que ele não pegou a brasa com a mão, já que ele mesmo também é de fogo? Ele teve que pegar uma tenaz, um braseiro, para poder pegar a brasa. Porque se ele é de fogo, ele ia pegar a brasa e não ia se queimar. Aí é que você se engana. Se os serafins, o ser de fogo, pegasse a brasa, ele se queimava.
Por esta razão, ele teve que pegar a brasa com a tenaz, para não se queimar. Aleluia. Aí o serafim veio, voou em direção a Isaías e tocou com a tenaz ou com a brasa nos lábios de Isaías e disse: os teus pecados te são purificados. Veja, Isaías disse assim: ai de mim que vou perecer, pois eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio do povo de impuros lábios. Seus olhos viram a Deus e disse: eu vou morrer porque eu falo muita besteira, eu falo muito palavrão. Mas o Isaías, tu não é crente? É porque quando eu dou uma topada, Paulo, não controlo não, eu chamo pela véia da trouxa. Isaías, rapaz. Não, rapaz, é porque é o seguinte: às vezes eu estou em casa, aí vem na lembrança aquela do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Aí quando eu penso que não, aleluia, cadê você? É porque às vezes eu facilito e desce a lenha mesmo, meto a língua. Eita Jesus. Aí lá veio o anjo com a tenaz e tocou nos lábios e disse a Isaías: purificados são os teus pecados. Aí ele disse: aí ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? Ó, o anjo tocou com a brasa nos lábios, aí abriu os ouvidos de Isaías, porque ele disse: então ouvi a voz do Senhor. O anjo tocou nos lábios, aí abriu os ouvidos de Isaías. O que isso vai nos ensinar? O que isso vai nos orientar? Vai nos orientar que nós não escutamos a voz de Deus porque falamos demais. Quem fala demais, quem fala absurdo, quem fala palavrão, quem fala coisas indecentes e próprias, não consegue ouvir a voz de Deus. Provérbios 28:9: aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Aquele que tem oração abominável é porque não ouve a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Ei, deixa eu contar um segredo para você, preste atenção, eu estou concluindo, mais uns 5, 10 ou 15 minutos eu vou concluir, aleluia, essa palavra. Veja, Isaías foi, glória a Deus, Isaías vai estar em uma situação aonde ele vai contemplar a glória de Deus. Veja, ele foi para o culto. Vamos fazer aqui uma conotação de que ele está em um culto. Isaías está num culto. Ele chegou no culto, aí ele viu Deus assentado em um alto e sublime trono. No culto, ele viu serafins com 6 asas, cobriu os pés, cobriu o rosto e 2 voavam e dizia: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. De repente ele viu um dos serafins com a tenaz pegar uma brasa e vir tocar nos seus lábios e dizer: os teus pecados são purificados. Depois de tudo isso, ele disse: aí eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deixa eu contar um segredo para você. O segredo da minha vitória é se eu der ouvido à voz de Deus. Jesus Cristo disse assim: aquele que me ama guarda a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos dele morada. Jesus Cristo também disse: aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem sábio e prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, veio a corrente de água, bateram com força, mas ela permaneceu firme, porque ele deu ouvido à minha palavra. A Bíblia também diz em Apocalipse 3:10: assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação. Pois bem, então o segredo da vitória, aleluia, é ouvir
guardar e praticar a palavra. Isaías disse: eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe qual é o problema? O problema é que tem gente que vem para o culto, vê anjo, vê o trono, vê a glória de Deus, vê o operar de Deus, mas não consegue dar ouvido à voz do Espírito Santo. Tem gente que vem para a igreja, meu irmão, marcha, pula, profetiza, fala mistério, vê milagre, vê o azeite descer, fala línguas, aleluia, mas não consegue ouvir a voz de Deus. Porque, meu irmão, deixa eu ser sincero para você, nada disso vale se você não obedecer a voz de Deus, se você não obedecer a palavra de Deus, se você não andar na direção da palavra de Deus. Veja, a Bíblia diz que quando a Ana leva o menino Samuel para ser criado por Eli lá no templo, a Santa Bíblia diz que quando é o dia, o Eli está dormindo, e quando ele está dormindo, o Samuel vai escutar, aleluia, uma voz que vai dizer: Samuel. Ele se levanta e vai até Eli e diz: o Senhor me chamou, o Senhor falou comigo. Ele diz: não, volta a dormir. Aí a voz vem segunda vez, a voz vem terceira vez. Na terceira vez, o Eli olha para Samuel e ele entende que foi Deus falando com o menino. Aí diz: volta a deitar-se, Samuel, e da próxima vez que a voz vier, tu vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor, fala comigo, porque o teu servo ouve. A primeira coisa que eu quero lhe ensinar, aleluia, Samuel está no templo, Samuel está na igreja, Samuel está na casa de Deus, aleluia. Só que Samuel, ele ainda não compreendeu a voz do Senhor, ele ainda não conhece a voz do Senhor. E quem está na igreja, mas ainda não tem intimidade com a voz de Deus, confunde a voz de Deus com a voz do homem. Deus fala, ele pensa que é o homem fala, ele pensa que é Deus. Deus manda ele ir, ele não vai porque pensa que é o homem manda ele ir, ele vai porque pensa que é Deus. Ei, cuidado para não confundir a voz de Deus com a voz do homem. Aleluia! Cuidado, não confundir a voz de Deus com a voz do homem, porque toda vez, disse alguém, que você confundir a voz de Deus com a voz do homem, você vai e volta sem resposta, você vai e volta sem milagre, você vai e volta sem a bênção. Mas quando ele recebeu a orientação e o Eterno falou, ele diz: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Quando crucificaram Jesus, quando colocaram Jesus na cruz, colocaram uma tabuleta acima da cabeça de Jesus, e na tabuleta estava escrita a sentença de Jesus em 3 idiomas. Glória a Deus. Em 3 idiomas: grego, hebraico e latim. Eram 3 idiomas: grego, latim e hebraico. Pastor, o que significa? O grego era a língua que todo mundo falava na época. A língua grega era a língua universal, todo mundo sabia falar grego. A língua latina, que é a língua romana, só o Império Romano falava. Muita gente falava, o Império Romano falava, mas depois eles escreveram em língua hebraica, e língua hebraica só o povo de Deus entendia. A língua grega todo mundo entendia, a língua romana uma grande parte entendia, mas a língua hebraica só o povo de Deus entendia. Aleluia. Não, você não entendeu, mas eu vou tentar ser mais específico. Tem gente que vem para o culto, irmãos, e até escuta Deus falar alguma coisa. Tem outros que dizem: parece que eu entendi alguma coisa. Louvado seja Deus. Mas tem outro que diz: eu ouvi Deus falar comigo. Glória a Deus. Eu ouvi a voz de Deus, entendi Deus falar comigo. E deixa eu dizer para você que não é todo mundo não, aleluia. A maioria nem vai entender o que Deus está falando. Uma grande parte não vai entender o que Deus está falando. Mas para entender o que Deus está falando, precisa estar em comunhão, precisa estar em ligação, precisa estar em intimidade com Deus.
Aí ele diz: então ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Veja no paralelo entre Isaías e Moisés. Moisés diz: eu não quero ir. Jonas foge, pega o barco e parte. Mas Isaías não: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Glória a Deus. Envia-me a mim. Pode me enviar que eu vou. Pode me mandar que eu vou. Aleluia. E está faltando gente nessa época atual com essa disposição. Ah, fulano não vai, eu também não vou. Fulano não está fazendo, eu também não faço. Ele é melhor do que eu, ele é melhor do que eu. O pastor só me vê, o pastor é só tenho aqui. Eita, Jesus está pegando o crente aqui agora. Aleluia. Isaías não estava nem aí se alguém ia fazer ou não ia fazer, se alguém ia fazer ou ia deixar de fazer. Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo, eu estou à disposição dos céus. Aleluia. Será se tem alguém nesta noite que está entendendo que os céus está contando com você? É porque Satanás conseguiu colocar na cabeça de muita gente que ele faz a obra para o pastor, ele faz a obra para o ministério. Ah, eu estou fazendo isso aqui, quem vai levar vantagem é o pastor. Eu estou fazendo isso aqui só vai a igreja que vai. Não, eu não vou fazer não, eu não sou tolo, eu não sou trouxa, eu não sou bobo. Tudo bem, eu até entendo o seu raciocínio. Eu só quero lhe acertar ou lhe conscientizar de uma coisa: naquele dia a sua coroa não vai ter, aleluia, pedras preciosas. Naquele dia a sua coroa vai estar vazia, porque você não entendeu o mistério. Tem gente que diz assim: eu não vou dizimar porque eu não vou dar boa vida para o pastor, como se vida de pastor fosse fácil. Não, eu não vou para a igreja todo dia. Quem tem que ir para a igreja todo dia é o pastor, porque o pastor é o pastor, sim. E por acaso eu sou feito de uma matéria melhor do que a sua. Eu também sou feito de barro, eu também sou feito, aleluia, de argila. Eu também sou pó e sou cinza, aleluia. Mas tem crente que ainda não entendeu o mistério. É por esta razão que tem crente que se converte, se batiza, fica na igreja, passa um ano, passa 2 anos, passa 5 anos, passa 10 anos, passa 15 anos, passa 20 anos, e ele continua lá. Por quê? Porque ele não entendeu o mistério do reino de Deus. Ele pensa que essa obra é de homem, ele pensa que essa obra é de pastor, pensa que não é não, mano. Essa obra tem dono, e o dono dela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aí a Bíblia diz que prenderam Pedro e João, porque eles oraram pelo paralítico da Porta Formosa, e o paralítico começou a andar na hora. Aí levaram os 2, Pedro e João, para se explicarem diante do sinédrio. Aleluia. Quando chegaram lá dentro do sinédrio, eles começaram a interrogar: que negócio é esse, rapaz? Vocês estão fazendo isso na autoridade de quem? Que conversa é essa? Que manobra é essa? Aleluia. Aí ele disse: olha, nós estamos fazendo isso em nome de Jesus de Nazaré. Aí os sacerdotes disseram assim: após nós vamos proibir vocês de fazer essa obra. Vocês, a partir de hoje, estão proibidos de pregar nesse nome, de fazer milagre nesse nome, de evangelizar nesse nome. Aí Pedro olhou para ele e disse assim: julgue entre vocês mesmos, a gente tem que obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Aleluia! Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Julguem. Nós temos que obedecer a vocês, obedecer a Deus. Depois de muita conversa, aí o Gamaliel, ele é o doutor da lei. Gamaliel foi o professor do apóstolo Paulo. Aí a Bíblia diz que o Gamaliel mandou tirar Pedro e João, reuniu o sinédrio e disse assim: varões, deixa eu dar uma orientação a vocês. Vocês precisam ter cuidado, porque vocês sabem que o Teudas se levantou aí um dia desse
juntou um bocado de gente, dizendo que era alguma coisa, depois se desfacelou, se acabou, sumiu, não existe mais. Teve também o Judas aí, dizendo-se ser alguma coisa, reuniu os 400 homens, fez o lava-ferro, depois se apagou, se acabou, não tem mais nada. Então, vamos deixar esses homens de mão, porque se esse trabalho, aleluia, for de homens, vai se desfazer, mas se for de Deus, aleluia, vai continuar, para que vocês não se achem lutando contra Deus, para que vocês não se vejam lutando contra Deus. Se for de homens, vai se desfazer, se for de Deus, vai continuar. E como é de Deus, já faz mais de 12 anos e a gente continua pregando e dizendo que Jesus Cristo de Nazaré é o Todo-Poderoso. Aleluia! Glória! Será se dá para você abrir a mente e compreender, meu irmão? Eu escuto muitas falas na internet, muitas colocações na internet, muita gente falando asneira e palavras até que nos deixam em dúvidas, inseguros, que nos deixa até pensativo da maneira que eles falam. Aí quando você, aleluia, tem uma experiência com Deus, eu sempre vou falar isso, para que a sua fé seja alimentada. Eu lembro de uma vez, aleluia, que uma mulher estava endemoniada, glória a Deus, e o irmão Almir, o irmão Pedro Glaudêncio e o Josemir Glaudêncio, 3 irmãos que congregavam até com a gente, eram novos convertidos, e eles treinavam na academia do Rio, academia de Muay Thai. Essa mulher, que era esposa de um rapaz chamado Piuta, ela ficou possessa na rua, endemoniada, e ninguém segurava ela. O Pedro e o Almir, que era lutador de Muay Thai, pegava a carreira e pulava com 2 pés no peito dela, de ladeira abaixo ela saía embolando, a poeira tapava, ela se levantava e queria rasgar de dente, aleluia, e ninguém segurava a mulher. Aí de repente chamaram alguém que estava em jejum e oração naquele dia, e disseram: vem aqui, venha fazer alguma coisa, venha fazer uma oração. Quando ele chegou lá, a rua estava topada, de um canto a outro, gente por tudo que é lugar, nas calçadas, nas portas, olhando o lava-ferro. O esposo dela, o Piuta, já com medo, estava dentro de casa com as portas fechadas. Aí esse homem chegou, olhou para ela lá, toda torta, toda encaranguejada, toda cheia de afoito. Ela fez afoito para querer partir para cima. O irmão queria segurar ela, aí o irmão disse: não pode deixar. Quando ela partiu, ele disse: sai agora dela, em nome de Jesus de Nazaré. Ela caiu por terra liberta. Então não tem como tirar de mim a certeza que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tem todo o poder nos céus e na terra. Se você acha que essa obra é obra de homem, é problema seu. Se você não acredita que essa obra é de Deus, é problema seu. Mas eu creio que é de Deus, eu creio que Ele é Filho de Deus, eu creio que existe Deus e que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia.